Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo o fruto que dure. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma ótima quarta-feira, 19 de novembro. Começando mais um dia, esse dia todo especial que o Senhor fez para nós. Vamos pedir, invocar a sua santa presença, suplicar o seu Santo Espírito, para que Ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos mostre sempre o caminho de paz, o caminho de amor, o caminho de salvação. Vamos acolher com muita fé a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem voltou, foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo está chegando, Jesus está se aproximando de Jerusalém e essa parábola que Jesus nos narra hoje, ela é uma das variações da parábola dos talentos. A diferença principal nessa parábola para a parábola dos talentos é que na parábola dos talentos ele dá numa quantidade diferente. A um ele dá 10, a outra ele dá 5 e a um outro ele dá um talento. Nessa parábola de hoje ele dá 100 moedas de prata para todos, ou seja, a entrega é igual. Agora, a mentalidade de cada um é que vai fazer. Vai pegar as 100 e multiplicar por 10, vai fazer 1000. Outro vai multiplicar por 5 e vai fazer 500. E um outro
vai ficar com medo, vai ficar na covardia, na insegurança e vai enterrar para devolver. Então são 3 atitudes e Jesus responde a cada um de uma forma. Aos 2 primeiros, Jesus elogia. Jesus disse: servo bom e fiel. Como vocês foram fiéis em coisas pequenas, na administração de 100 moedas de prata, eu vou confiar 10 cidades ao primeiro e 5 cidades ao segundo. Ou seja, quando você é fiel nas pequenas coisas, Deus te coloca sobre as grandes coisas. Quando você é fiel à proposta do Senhor, Ele começa a te abençoar de uma forma grandiosa. Ele começa a colocar coisas grandes nas tuas mãos. Mas porque você colocou em prática, porque você exercitou o bem, as moedas de prata, a potência, a capacidade, os talentos, Ele entrega a todos. Mas, do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que fazem como o primeiro e segundo, que trabalha, que corre riscos, que luta, que paga o preço e que multiplica, tem aquele também que se acovarda, e aí existem centenas de motivos de não fazer, e o fato aqui não é entrar no detalhe de o porquê não fez. O fato é que não foi feito. E quando o Senhor vem, que Ele entrega as 100 moedas, Ele diz: Senhor, tu me entregou 100, toma aqui 100. E o Senhor diz: servo mau e preguiçoso. Era para você ter multiplicado, eu coloquei na tua mão para você trabalhar. E Jesus, na parábola, Ele diz: ao menos você deveria ter colocado no banco, pelo menos no banco, porque quando eu voltasse, eu retiraria com juros. E avisa aquelas pessoas ali para pegar aquelas 100 moedas e dar a quem tem mais. E mesmo as pessoas achando injustas: Senhor, mas o outro já tem 1000. E Jesus, categoricamente, Ele afirma: a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem será tirado até o que pensa ter. E aqui, meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira, esse evangelho é justamente uma reflexão para mim e para você. O que estamos fazendo com os dons, com os talentos, com as 100 moedas que o Senhor nos confiou? Essa pergunta não é para a gente julgar o irmão. Essa pergunta é para a gente se autoanalisar, cada um perceber. Você tem colocado em prática os talentos que o Senhor te deu? Ou você tem escondido? Ou você tem enterrado? Eu vou fazer ainda uma outra pergunta. Você sabe qual é o teu dom? Você sabe quais são os talentos que o Senhor te confiou? Porque tem pessoas que talvez não só enterra, como nem sabe quais são esses talentos, nem busca conhecer, nem busca desenvolver esses talentos. E que, inspirado nessa parábola, nós possamos ser como aqueles 2 primeiros, que não mediram esforços, acordaram cedo, dormiram tarde, pagaram o preço e multiplicaram os talentos, multiplicaram aquelas moedas e, por consequência disso, ganharam a gestão de 5 cidades. Não façamos como aquele servo mau e preguiçoso que não conseguiu administrar nem as 100 moedas e por isso que o Senhor não lhe confiou mais absolutamente nada, porque se ele não demonstrou competência nas pequenas coisas, com certeza ele seria incompetente nas grandes. Que eu e você, meu irmão, pensemos e coloquemos sempre em prática os dons e talentos que o Senhor nos concedeu. Eu desejo para você nessa quarta-feira que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.